Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos no ar, então, com mais uma edição do Fato Econômico, a economia além da conjuntura, e mais uma edição de sexta-feira. Nessa edição que a gente sempre recebe convidados, e hoje nosso convidado, de volta, né? Vinícius Ferreira. E aí, Vinícius, como é que tu tá, tia? Tudo bem? E aí, Moisés, tudo bem? Foi convidado de novo é porque o primeiro papo foi legal, né? Porque senão Deu o cara não é certo, mais né? convidado. É verdade, é Verdade, verdade. é Deu muito verdade. certo, foi muito bom. E aí, estamos aí com o Lucas Piva, com o André da Silva Pereira. Fala, Lucas. Tudo bem? Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde, Vinícius. Prazer revê-lo. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo Fala jóia? aí, André. Opa, e aí, mais uma vez com o Vinícius aí, o nosso economista expert em educação financeira e finanças pessoais aí. Mais uma vez, seja bem-vindo. Valeu, É André. isso aí. Então, hoje nós vamos voltar a falar sobre o assunto endividamento das famílias, das empresas, inadimplência. É um assunto que nunca sai de moda. Por quê? Porque é algo que está presente na vida dos brasileiros, está presente na vida das famílias. E, naturalmente, que a gente traz esse assunto, né, à disposição para quem nos assiste, justamente para a gente ver qual é a situação atual da inadimplência das famílias, o que está acontecendo, né, e o que se pode trazer de informações para que as famílias possam utilizar e, quem sabe, até organizar ou reorganizar suas finanças pessoais. Então, eu gostaria de passar agora para o André, né, que vai conversar com o Vinícius, vai apresentar melhor aí o Vinícius, para quem não viu a primeira vez, né, que ele esteve aqui, ele falou bastante sobre esse assunto, é importante, e a gente gostaria, então, de passar para ti, André, para a gente entrar já num assunto aí sobre o endividamento das famílias, das empresas e inadimplência. É contigo. Vamos lá. Mais uma vez, seja bem-vindo, né, Vinícius? Vinícius, assim como nós três somos economistas, é um cara que trabalha com essa questão de mercado de capitais, de educação financeira, né? Então, é um entendido da temática. Vinícius, assim, eu queria fazer primeiro uma pergunta assim no sentido de introduzir essa nossa conversa sobre a educação financeira. Saiu nessa semana de carnaval, curtinha, né, de metade de quarta-feira, quinta e sexta, uma reportagem aqui na região sobre a questão do endividamento das pessoas e das famílias, né? E deu que a cidade de Passo Fundo é uma das mais endividadas do Rio Grande do Sul, tá? Então, a primeira pergunta que eu te faço é assim, por que essa temática ela é tão estudada e tão pouco aplicada por parte tanto da pessoa física quanto também essa questão de inadimplência da pessoa jurídica? Olha, André, primeiro agradecer pela participação de novo que vocês me convidaram aqui. E eu sinto que a gente está batendo na mesma tecla todos os dias e falando os mesmos assuntos todos os dias. E a gente continua dando as mesmas dicas e parece que nada adianta. Parece que a gente está, como que é aquela frase, secando o gelo? A gente está secando o gelo, parece. De tanto que nós explicamos e mesmo assim parece que não tem nada por parte do poder público, por exemplo, para levar a educação financeira nos lugares. Parece que, ok, nós falamos de educação financeira, o Banco Central fala de educação financeira, mas está surtindo efeito? O Banco Central está surtindo efeito? Está sendo usado de forma adequada para a educação financeira? A educação financeira está chegando nas famílias? Está chegando nas classes mais baixas? Não adianta só eu, o André, o Moisés e o Lucas sabermos que no Banco Central tem uma ferramenta que ensina a educação financeira, mas lá na ponta, a dona de casa, ela nem sabe o que é o Banco Central, ela nem sabe que existe essa ferramenta para ela. Então, novamente, a gente está falando o mesmo assunto, educação financeira, e, bom, é importante, e ainda mais agora que saiu essa notícia. Então, Passo Fundo é a 7ª cidade mais endividada do Rio Grande do Sul, então são 76 mil pessoas, mais de 400 milhões em dívidas. Para vocês terem uma noção, a média do estado de endividamento é 40%. Quase a metade do estado está endividada. E Passo Fundo está se encaminhando para 36,5%.
de pessoas endividadas, ou seja, nós estamos próximos à média do Estado. Então, isso já é uma coisa muito assustadora, já é um número muito grande. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que muitas pessoas vêm em Passo Fundo, fazem a dívida, mas são de outros lugares. Mas, mesmo assim, é um número alarmante, porque são 76 mil famílias endividadas. Mesmo que morem em Passo Fundo ou não, continuam sendo 76 mil pessoas. E se a gente trazer isso para pessoas economicamente ativas, o número já é muito expressivo. Porque Passo Fundo tem o quê? 210 mil. Parece que o Vinícius teve uma queda ali da nossa transmissão. Problemas técnicos. Agora voltou, Vinícius. Pode continuar, Vinícius. Mas, só complementando a minha fala, nós não podemos levar em consideração os 76 mil sobre os 215 mil habitantes de Passo Fundo. Nós temos que levar em consideração sobre as pessoas economicamente ativas, aquelas que têm capacidade de fazer dívida. Ou seja, esse número de 200 mil habitantes para pessoas que trabalham já diminui, e aí sim o número se torna mais expressivo ainda. Vinícius, eu queria te falar duas coisas acerca do que tu falou. Primeiro, o André passou algo que eu acho que é bom a gente que está aqui trabalhando com isso e também para elucidar o assunto, que acredito eu que elucidando o assunto e deixando as pessoas entendendo como que as coisas funcionam, a gente facilita a vida delas para entender e quem sabe até tomar uma atitude. O André falou duas coisas. Falou de endividamento e de inadimplência. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que endividamento é uma coisa e inadimplência é outra. Se a gente for analisar, no Brasil mesmo passa de 80%, chega a quase 90% o número de famílias que têm dívidas. Mas o que acontece? Ter dívida não significa que você está ou vai ficar inadimplente. Claro que se a gente for analisar o número de famílias que não têm condições, por exemplo, de pagar suas dívidas é bastante alto. Inclusive, eu estava dando aqui uma olhada numa pesquisa, da pesquisa de endividamento, né, da CNC, a PEIC, né, da CNC, Confederação Nacional a CNC é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que disse o seguinte, que o número das famílias que têm dívida em atraso é 29,1%, e que não vão conseguir pagar é 12,7%. E o número de famílias que estão endividadas, 76%. Então, quer dizer, endividamento é algo comum entre as pessoas, entre as famílias. O que a gente tem que entender é a inadimplência. E o que pode levar à inadimplência é justamente o descontrole, né, das suas a facilidade de tu se endividar. Porque cada vez mais as pessoas têm acesso ao crédito, então é muito mais fácil fazer uma dívida hoje e tu não tem aquela percepção de mês que vem eu vou ter condições de pagar. Então, esse é um grande problema, porque cada vez mais as pessoas estão usando o crédito. Por exemplo, aqui na cidade de Passo Fundo, o crédito está sendo usado para quê? Foi feita uma pesquisa e o cartão de crédito está sendo usado para comprar comida. Aí a gente já entra em outro problema. A comida está cara. Passo Fundo tem índices de comidas mais caras. A cesta básica todo mês tem um reajuste para cima maior do que o esperado. E o pessoal usa o cartão de crédito para comprar comida. Então, cada vez mais a gente está enfrentando isso e eu, sinceramente, não acho que ter uma educação financeira só do Banco Central é suficiente. E aí, Vini, estava aqui pensando, na verdade, agora que tu comentasse sobre a questão do cartão de crédito, né? Tem muitas pessoas que acabam entrando numa espécie de cilada, né, com essa história do cartão de crédito, porque elas olham para o limite do cartão como se fosse dinheiro no bolso. Então acabam... Como se fosse um salário a mais, né? Exato, é a mesma coisa que o limite do cheque especial, que às vezes alguns bancos fornecem propositalmente já para a pessoa ter aquela linha lá no final, né, do extrato bancário.
Você tem R$ 200 na tua conta, mas você tem 100 mil, aliás, tem R$ 1.000 de limite no cheque especial, e aí o saldo total 1.200, né? De R$ 200 que tu tem na conta, mais os 1.000 do cheque especial. Só que as pessoas acabam não pegando esse pulo, né? E acabam gastando além do que poderiam, e aí ficam sem margem para negociar, se endividam, aí depois começam a se enrolar com um juro absurdo, que é o juro do cartão de crédito, tanto quanto do cheque especial. Então, essa questão de cartão de crédito, de limites e tudo mais que os bancos oferecem, a meu ver, não só para famílias, mas para empresas também acontece. Você tem que ter uma gestão muito boa e uma consciência muito grande também sobre o que você vai fazer com isso. Saber que no cartão de crédito você não pode gastar mais do que você tem de disponível para pagar no mês seguinte, porque é o dia que vai cair a tua fatura no mês seguinte, né? Então, é aquela história, a gente vem batendo em cima disso, como tu mesmo comentou no início, né? A gente fala, repete, às vezes até a gente se sente um pouco chato de estar sempre batendo em cima da mesma tecla, mas é a história, que é o básico bem feito. Continha de mais e menos, tu não pode gastar mais do que você tem de receita, de salário, digamos assim, né? No modo mais geral falando, né? Dentro dessa questão de organização, Vinícius, vamos lá, daqui a pouco vamos repetir de novo o que já foi falado também, né? Mas o que as pessoas poderiam, no teu ponto de vista, fazer agora, já estando endividadas, por exemplo, já estando com o limite do cartão do cheque especial e do cartão de crédito, para reverter toda essa situação? Primeiro, Só seria lembrando que a importante... taxa do rotativo do cartão de crédito de um dos bancos é 434%. Vamos lá, Vinícius. Já foi 1.000%. Até alguns anos atrás era 1.000%. Então, tem gente que está há mais de 5 anos ainda pagando o que parcelou do cartão de crédito. Então, é muito corriqueiro isso. Eu acredito que, beleza, você está endividado, a primeira coisa a fazer é monte o teu planejamento. Eu não sei o que é montar planejamento financeiro, eu não sei fazer um planejamento financeiro. Pega uma caneta e um papel e anota o que tu está gastando. Anota o que está entrando na tua conta. Tenta entender o extrato do teu banco. O que quer dizer o extrato do teu banco? O que o banco está descontando? Porque é muito normal a gente ver um banco descontar, muito normal na questão de classes mais baixas, o banco vai lá e desconta automaticamente uma capitalização. Um seguro de vida de R$ 50, uma capitalização de R$ 39,90. E a pessoa ela só vai no banco para receber. Vai lá, saca o dinheiro dela, nem se dá o trabalho de pegar um extrato, porque um extrato é de graça. Pode ter acesso ao extrato. E convenhamos, né, Vinícius, te interrompendo, mas muitas vezes essas capitalizações, essas taxas, esses produtos extras, digamos assim, são vendidos de forma não tão ética, né, por parte das instituições financeiras. É a tal da venda casada que o pessoal fala, né, condiciona a concessão de um crédito ou alguma coisa assim a você contratar um outro serviço, um consórcio, um seguro, um investimento que você nem queria, nem seria útil para ti hoje, né? Sim. Às vezes a pessoa pede um cartão de crédito no banco que o limite é 500 e tem que pagar um seguro do cartão de crédito. Isso não faz o menor sentido. Porque se eu perder meu cartão de crédito, eu bloqueio e peço outro. Eu não preciso de um seguro para ter o cartão de crédito. Não faz sentido. Então, é importante que as pessoas entendam o extrato bancário delas. É importante que... uma coisa que eu e o André a gente sempre fala. Anotar os teus gastos, anotar o que entra. Uma empresa faz isso. Você também tem que fazer. As tuas finanças não são diferentes das finanças do governo, por exemplo. Se o governo gasta mais do que ele arrecada, ele tem um déficit. Se tu gasta mais do que tu arrecada, tu tem um déficit também. Então, tu precisa entender isso, tu precisa anotar, tu precisa visualizar aquilo que está acontecendo. Porque é muito mais fácil eu ignorar o que está acontecendo na minha vida e seguir o jogo. Vou lá no banco, aperto, saco, meu salário é 2.000, eu tenho mais 1.000 de cheque especial, saco 3.000. É muito fácil isso. É muito mais fácil. Mas daí vai chegar um momento que eu esqueci que o banco cobra 8% de cheque especial. E
Aí antes eu ganhava 2.000, agora eu ganho 1.800. Então, é o que eu falo sempre, é o que o André, a gente sempre bate na tecla quando a gente está conversando. Não adianta. Tu tem que visualizar aquilo que está acontecendo na tua vida. Porque se tu não visualizar aquilo, tu não vai entender. Vinícius, assim, ó, deixa eu te fazer um questionamento para depois jogar uma conversa, você junto com o Lucas, tá? Tu falou dessa questão que as famílias precisam aprender a lidar com dinheiro, a criança, a família. Não adianta a gente ter essa informação disponível no site do Banco Central, no site do Sebrae, no site da escola, né? Quando a gente fala de educação financeira, pessoal, a gente está falando de controle do dinheiro, a gente está falando de prevenção de endividamento, a gente está falando de planejamento sobre o futuro, também estamos falando de independência financeira, tá? Você ter uma certa idade, não morar mais com seus pais, você ter uma certa liberdade financeira, que você consiga alugar um apartamento, morar nem que seja um apartamento ao lado da sua família, né? E a gente também está falando de tomar decisão inteligente, né? Saber controlar e comparar preços. Você acha que uma forma de a gente melhorar isso a nível familiar seria você entrando com uma disciplina, podemos dizer assim, de educação financeira nas escolas, para que as crianças aprendendo na escola levem esse aprendizado para dentro de casa, já que a pessoa assim de idade mais avançada, né, que já é pai, ele aprenda com o filho? Com certeza, porque às vezes o pessoal mais velho tem a cabeça mais dura, né? De entender ou de achar que é bobagem. Sempre vivi minha vida dessa forma, não vou mudar agora. Eu sempre fui assim, não quero mudar. Tem. Mas se a gente entrar com uma matéria de educação financeira, não precisa ser uma matéria uma vez por semana, mas ter a presença da educação financeira na escola, e eu acredito que para existir a educação financeira nas escolas vai ser proveitoso em turmas a partir de 9º ano, vai mudar muita coisa. Porque a criança ela vai levar para os pais. Alguma coisa que a gente vai falar na aula, alguma coisa que a gente falar na aula, e isso já aconteceu comigo, tu fala algo na aula de educação financeira e a criança vai lembrar, o meu pai faz diferente, o meu pai faz isso. Ou ele vai chegar em casa e vai falar, pai, o cara lá da aula da educação financeira me falou que é assim, assim, assado, tem que olhar o contra-cheque do vô ou da avó para ver se eles não estão descontando alguma coisa a mais da aposentadoria. Funciona. Eu acredito muito nisso. É uma coisa que eu acredito muito, que isso funciona. Educação financeira já era para estar acontecendo nas escolas. Eu não sei por que ainda não está acontecendo. A segunda pergunta que eu queria fazer agora é para você e para o Lucas. Aí vocês podem fazer uma tabelinha. Tá? Do mesmo jeito que a gente fala de educação financeira pessoal, a gente também pode pensar na educação financeira empresarial. Né? Como que as empresas aprendem a lidar com dinheiro. Né? Aí a gente pode estar falando de segurança em movimento em épocas de crise, né? Como a gente teve na época da Covid, que as empresas se depuseram como tá tudo fechado, e agora, como é que eu faço para vender? Né? Vou ter que entrar no online, tá, mas como é que se faz para entrar no online? Esse é um exemplo. Tá? A capacidade que a empresa tem de investir para ela crescer no médio e longo prazo. Como é que elas fazem para reduzir custos? Como é que elas fazem para planejar a melhora do resultado financeiro dela, fazer o planejamento financeiro? E como é que elas podem fazer gestão eficiente de caixa? Como que a gente lida, né? Lidar com a cabeça de uma pessoa é diferente do que lidar com a cabeça de uma empresa, que também tem uma cabeça por trás da cabeça da empresa. Eu queria que vocês dois batessem uma bolinha aí sobre esse tema aí. Vamos lá. O que gira em torno de uma empresa hoje, na verdade, né? Empresas são feitas de pessoas, né? Primeiro de tudo. Assim, empresa nenhuma existe sem a presença de alguma pessoa, seja física, seja digital, seja como for. Né? Trabalho, mão de obra. E quando você tem uma bagunça
né? No meu ponto de vista, quando você tem uma certa bagunça na gestão financeira, na organização financeira da pessoa física, do sócio, do dono da empresa, consequentemente, 100% das vezes a bagunça vai se estender ao caixa da empresa, vai ter mistura de conta da empresa com conta da pessoa física, e aí é aquela bola de neve que começa. Né? E agora eu não me lembro mais se esse dinheiro, se essa conta eu tinha pago com o cartão, com o caixa da empresa, e aí começa, né? Todo aquele giro. O que tu me diz sobre isso aí, Vini? Olha, eu não sou especialista como vocês em empresa, mas eu vejo muitos casos, eu vou citar um exemplo, que a pessoa usa o cartão da empresa, da pessoa jurídica, para comprar um picolé na pessoa física. Tá, mas é um picolé, mas a gente começa por aí. Não é errado fazer isso. Eu entendo que isso é errado. Não é o recomendado. Não é o picolé, na verdade. A questão é o hábito. Que se você Exatamente. faz isso com o picolé, você vai fazer isso com a parcela do carro. Não, se tivesse um contador aqui, ele teria mais propriedade para falar, mas que nem tu falou, uma empresa não existe do zero, não existe a nada. Tem uma pessoa por trás. E geralmente as pequenas empresas são empresas familiares, enfim, que estão acostumadas a esse tipo de hábito que não é saudável. Só que se a pessoa tem esse hábito dentro da empresa, é o reflexo do hábito que ela tem dentro de casa. Eu, sinceramente, às vezes não entendo como algumas empresas sobrevivem sabendo a bagunça que eles fazem misturando laranja com maçã, com pera. É muito difícil entender como. Às vezes não sei se é por sorte ou, enfim, outras questões, mas eu percebo que isso é muito comum. Vocês podem falar mais sobre isso, mas é muito comum isso. Na verdade, assim, ó, já teve casos que eu presenciei com a consultoria, onde que empresas familiares, geralmente, assim, ó, nem são empresas pequenas, são empresas que, assim, ó, estão há anos no mercado, sabe? E não foi um caso, foram vários já que eu presenciei. Onde que foi criada a empresa lá, foram, por exemplo, os pais que fundaram e tocaram a empresa até certo tempo, aí vieram os filhos, e aí agora os filhos começaram a tocar a empresa e estão passando por dificuldade. Só que o que foi o hábito criado lá atrás pelos próprios pais, né? Acostumaram as crianças, os filhos que estão assumindo agora, a botar a mão no caixa da empresa como se fosse a carteira do pai e a mãe, entendeu? E aí, de novo, a gente entra na questão da educação financeira em casa, na pessoa física, que já foi errônea, né? Já foi errada, de certa forma, que não habituaram as crianças a dar valor para o dinheiro. Aí chegaram no nível de ser empresários hoje, e aí eles tratam da mesma forma, não tem aquela responsabilidade com o caixa, né, de saber separar o que é do caixa, o que é da pessoa física, o que é prolabore, o que é distribuição de lucro, né, e aí não tem todo, tipo, esse discernimento, né, que a gente fala, para manter uma organização dentro da empresa. E aí, assim, que a gente comentou agora sobre o contador. Só que uma hora vai dar errado. Aí que a gente falou do contador, depois o contador que se vire fazer fechar a contabilidade, né, fazer os malabarismos contábeis para conseguir fechar. E isso não é um problema de uma empresa, de duas empresas. Isso é um problema de 90% das empresas no Brasil hoje, né? Isso falando em empresas de pequeno, médio porte, geralmente. E aí até o André comentou antes ali a respeito de crises, de endividamento, tudo mais relacionado a isso, né, da época da pandemia. Eu estava até olhando agora há pouco, antes da gente entrar na chamada aqui, de um comentário, uma reclamação no próprio site do Reclame Aqui com relação a um banco grande aí, famoso, por causa do Pronampe, né, que foi a linha de crédito que foi liberada lá na época da pandemia para pequenas e médias empresas a um juro subsidiado, com abatimentos e tudo mais. Só que qual foi o ponto-chave ali do Pronampe? A gente tinha lá na época da pandemia uma Selic que foi derrubada para 2,5%. Né? E aí o Pronampe ele foi liberado a uma taxa de 6% ao ano, né? Isso dava 0,5% ao mês, mais o CDI. Então, em tese, lá na época, em tese não, na prática, de fato, lá na época,
a taxa de juros que eles estavam pagando mensal era irrisória. Só que aí o pessoal pegou com 1 ano de carência. Virou 1 ano de carência, quando começaram a pagar, a taxa Selic já tinha dobrado. E aí, de lá em diante, já passou a 4 vezes, 5, 6, 7 vezes do que estava na pandemia. Hoje a gente está aí quase, tipo, expectativa para fechamento de 2025 a 15% de Selic. Né? O CDI, ele anda pau a pau com a Selic, alguns décimos abaixo. Né? Então... Tem gente pagando 18 quase por cento. Tudo isso, cara, girou, e por falta de organização, por causa da crise, as empresas que não inovaram, né? As empresas que não deram o seu jeito de se manter no mercado, algumas acabaram quebrando ainda antes de terminar, né, da gente sair daquela curva de inflexão lá de descida da economia na pandemia, e outras que sobreviveram a essa barriga para baixo, digamos assim, essa queda, estão sofrendo hoje, porque daí já veio aquele negócio rolando, a gente vai conseguir pagar, a gente vai conseguir, daí começaram a rolar, alguns tentaram renegociar, Pronampe não é renegociável, né, tu conseguiria até estender alguns pagamentos, mas ele não permite, e aí pegaram o Pronampe, pegaram outros empréstimos, pegaram mais capital de giro, pegaram mais financiamento, e daí todo esse negócio começou a pagar dívida atrasada, e daí é dívida pagando dívida. E aí você começa a pagar juro do juro que tu já pagou no outro financiamento, né? Porque tu pega um para pagar o outro. E aí aquele negócio veio se estendendo. E aí, assim, ó, tudo isso é consequência primordial do quê? Não ter feito o básico bem feito lá antes da crise, não gerenciar o seu capital de giro para ter aquela sobrinha de emergência, que a gente chama, para sustentar daqui a pouco a tua empresa por uns 3 ou 4 meses, no mínimo, sem você ter uma movimentação. Por exemplo, o ideal que a gente recomenda é ter no mínimo capital de giro para 4 meses sem a tua empresa estar operando, para poder pagar os custos fixos da tua empresa, né, nesse período. Então, o básico bem feito é aquele, a matemática é uma só, o mais e o menos que a gente comentava antes. Tu não pode gastar mais do que arrecada, tu tem que ter reserva de emergência para sustentar crises. E aí o pessoal não faz o que é básico, chega lá na frente, se enrola, e aí vem os estouros que a gente está tendo hoje. Inadimplência, endividamento alto. E Qual o recomendável que tu faz, que tu dá para uma empresa para ela montar a reserva de emergência dela? Montar a reserva de emergência? A gente gira em torno assim, de 4 a 6 meses, um valor mínimo do capital de giro, tá? Para manter custos fixos da empresa. Exemplo, os custos fixos da minha empresa lá, que daí gira em torno de aluguel, água, luz, telefone, enfim, despesas rotineiras, digamos assim, né, da empresa, mensais. Se a empresa tem seus 10 mil lá de custo fixo, manter no mínimo 40 disponível para capital de giro, né? Seja numa aplicação, seja da forma que conseguir, né? Então, para ter essa margem. Deixa eu fazer um exame de futurologia aqui e botar o Moisés na fogueira. Vamos falar um pouco de novo de consumidor, né? Pensando na educação financeira lá das famílias. Na época do governo do FHC, o ministro da Educação era o Paulo Renato, que era um economista. Suponhamos agora que, por algum motivo, a eleição do ano que vem, entre um novo candidato ou o mesmo candidato atual do partido atual, mas o ministro da Educação seja um economista, como Paulo Renato, e ele pegue um assessor que também seja economista, que tenha essa preocupação de como que ele vai fazer com que o brasileiro aprenda a lidar com o dinheiro. Que sugestão vocês dois economistas, Moisés e Vinícius, dariam para o Paulo Renato? Qual a medida que deveria ser implementada para que as pessoas aprendam a lidar com dinheiro? É uma pergunta difícil, né? Quem responde primeiro aí, Vinícius? O Moisés está mais calado, vamos botar ele falar mais. Quem vocês viajariam aí na resposta aí? Em primeiro lugar, o fato de você ser um economista não significa que você vai tratar bem, vai ter uma educação financeira. Sim. Então, eu já vi casos de pessoas que, né, formadas, não só em economia, mas em outras áreas ligadas a finanças, né, que também ficaram endividados, que também passaram por situações difíceis,
né? Por causa da falta de controle financeiro. Então, isso não é um pré-requisito, ser economista e ser um cara expert em finanças e nunca vai passar por dificuldades, entende? Então, acho que começa por aí. Inclusive, até antes eu estava ouvindo ali, né, a conversa do Vinícius e do Lucas falando sobre... O Vinícius falando sobre a educação financeira, né, das pessoas, pessoa física, e o Lucas, pessoa jurídica. E eu pensando exatamente isso, mas e aí? Né? E quando o descontrole financeiro, ele desconhece se tu sabe, se tu tem conhecimento ou não sobre esse assunto. Porque, por exemplo, uma empresa, uma das coisas que a gente conversa bastante aqui é de que uma empresa, para começar, ela primeiro tem que saber se aquilo que ela vai fazer, ela realmente vai ter condições de tocar a empresa, que é chamado o estudo de viabilidade econômica. A maioria das empresas não faz isso. Então, significa que uma medida, uma lei, um princípio que vai ajudar as pessoas a terem educação financeira não é, digamos assim, uma varinha mágica que vai fazer com que as pessoas comecem a fazer isso agora. É a mesma coisa que está acontecendo com a educação financeira sendo discutida e a gente voltando a discutir esse assunto. Significa o quê? Eu acho que a educação financeira é um assunto de comportamento. Eu não saio desse conceito, porque é o que é a realidade. O comportamento das pessoas é que manda se elas vão ter uma vida financeira organizada ou não. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ter é, sim, a educação ela é importantíssima, porque ela vai fazer com que a pessoa tenha consciência do que ela está fazendo, e ela vai poder tomar decisões com base nessa consciência, nesses dados, nessas informações, mas ela também, né, tem que pensar no comportamento. E comportamento é uma coisa muitíssimo complexa, que tem a ver com coisas que permeiam a vida da pessoa, o passado, enfim, a personalidade, o meio em que ela vive, né? Enfim, é algo muito complexo. Eu acredito que duas coisas. Primeiro, existem gerações que não tiveram acesso à educação financeira e que só foram bem educados pela família, né? Que é muitos casos que acontecem hoje, né? Gerações como a nossa, a minha e do André, que talvez, né, por ter uma educação financeira em casa, daí conseguem ter um controle maior, mas não educação formal financeira, né? A não ser se ele foi formado como economista, como, né, nessa área gerencial, aí ele tem a noção. A partir de ter a noção, essa educação, ele pode tomar decisões com base nessas informações. E agora, as pessoas que são agora dessa nova geração, elas estão tendo essa educação financeira na escola, já estão tendo, né? É uma coisa que mudou, esse conceito mudou, essa realidade mudou. A gente sabe que isso está acontecendo. Só que a gente também sabe que essas coisas vão acontecer e vão mudar. Uma mudança, ela leva um tempo, leva décadas, às vezes, para acontecer. Então, em função da gente estar vivendo ainda sob uma geração que não teve educação financeira formal e que só sobrevive da educação financeira em casa, a gente tem esses números, esses dados bastante altos. E que a educação financeira hoje em dia, que está sendo dada já de forma formal, ela vai ter resultados mais ali na frente. Eu concordo com o Moisés que é uma questão comportamental, mas nós precisamos mudar também o comportamento do governo. Se a família tem que mudar o comportamento de gastar menos, o governo também tem que fazer isso. Porque, ok, é um comportamento, as pessoas precisam melhorar as suas percepções sobre o que elas vão gastar no mês, precisam entender quanto dinheiro vai entrar, mas também eu acredito que há um fator externo que que impacta muito na vida dessas pessoas, que é, todo mês a pessoa vai no mercado e ela gasta um valor diferente e ela comprou as mesmas coisas. Ou seja, ela não está mudando o comportamento e gastando mais. Ela está comprando as mesmas coisas, a carne dela, o café, o arroz, o feijão, mas todo mês ela vai no mercado
ela se prepara para gastar um valor e chega no mercado, o valor é muito maior do que ela esperava. Então, esses fatores externos também precisam melhorar muito. E eu não acredito que chegar um cara lá e dar uma canetada de que a partir de agora todas as escolas vão ter educação financeira, vai magicamente todo mundo vai parar de usar o cheque especial. A gente sabe que uma canetada não é só um papel, uma mera formalização de que aquilo é para acontecer, mas vai acontecer? Provavelmente não. A gente sabe que, não querendo ser pessimista, né? Longe dos economistas serem pessimistas. A gente não é pessimista. A gente não é pessimista. Mas A gente é realista, na verdade, né, Vinícius? Mas a gente é realista, a gente sabe, a gente entende a tendência, o comportamento geralmente funciona dessa forma. Vamos botar matemática financeira nas escolas a partir de amanhã. O Brasil vai melhorar nas Olimpíadas de Matemática, o Brasil vai ter uma grande evolução menos de 5% da população do Rio Grande do Sul entende matemática básica. Não vai ser uma canetada de juros compostos, né? Exatamente, nem a básica o pessoal entende. Eu ia dizer, a ideia dos juros compostos eu fui aprender só na faculdade, viu, pessoal? Só para vocês terem uma noção, porque enfim, vem do colégio público, não que o ensino lá era ruim, mas só que às vezes piazada, né, que a gente chama piazada aqui no Rio Grande do Sul, né, não dá tanta atenção para esse tipo de coisa, porque a criação em casa, as pessoas, tipo os pais, por exemplo, não davam, não tinham conhecimento sobre finanças, sobre organização financeira, apesar de sempre conseguir dar o giro, né, de conseguir se manter. Eu estava me recordando aqui agora, enquanto vocês falavam sobre educação financeira pessoal, quando eu era criança. Aí eu não lembro o que foi que eu tinha pedido para o meu pai que eu queria, ou era um brinquedo, ou era, sei lá, alguma porcaria para comer no mercado, e o meu pai me disse, não dá para comprar porque não tem dinheiro. Daí eu falei, mas pai, claro que tem, é só ir lá naquela máquina do banco e pegar, entende? E aí, tipo, foi algo que no momento causou riso, né? Foi engraçado, porque eu tinha 3, 4 anos, eu acho, na época. Só que não veio aquela consciência, tipo, dos pais dizerem, bom, não, filho, é que funciona assim, o dinheiro a gente tem que trabalhar para daí ir lá para firmas, coisas que a gente produz, daí o pessoal paga a gente, daí a gente tem de volta, né? Eu vou fazer um questionamento para vocês três. Vou botar vocês na roda. Olha agora só. Gostei. Qual a opinião de vocês sobre... Eu vou começar, eu vou dar um passo para trás e vou fazer uma analogia. Vocês acham que faz sentido o lobo ir no galinheiro e ensinar as galinhas a como se defender do lobo? Faz sentido para vocês essa analogia? Aí eu pergunto, faz sentido o banco ensinar educação financeira? Qual que é o interesse do banco em ensinar educação financeira? Eu ainda não consigo entender qual o objetivo do banco em ensinar educação financeira. É para as pessoas deverem menos para o banco? Mas a gente sabe que o banco ele não ganha só nisso. O banco não ganha na inadimplência. Porque a gente sabe que o banco, se o André, em 2024, devia R$500 no banco. Passou 2024, o banco já constou os 500 do André com prejuízo, já foi um prejuízo. 2025, ele vai vir com o André para uma proposta de André, paga aí 250 pila e tamo livre. Tamo combinado. Por banco, esses 250 mas agora vamos ser bem sinceros, é bem difícil o banco fazer isso, tá? Mas tem essa. Eu sou o dono do banco, né? Qual que é a opinião de vocês sobre isso? Ei, Vinícius, vou me atravessar aqui já na frente do Moisés e do André. Eu venho de instituição financeira, eu trabalhei por quase 7 anos numa instituição. E essa instituição em específico, o pessoal trabalha com programas de educação financeira.
Só que a gente vem naquela linha de raciocínio, eles vêm pregando exatamente como você falou, eles vêm pregando, não, porque as pessoas têm que estar mais conscientes, têm que saber administrar os seus recursos em casa e tal. Só que, na verdade, o que é isso pro banco em específico? Isso é ganho de imagem, é ganho de marca, é marketing. Resumindo, a palavra disso é marketing, tá? Porque quando eles entram nas escolas, eles estão criando uma relação, né, na cabeça Futuros clientes. de que eles são os bonzinhos da história, né? De que todo mundo, independente da instituição, tá, pessoal? Não tô falando de X ou de Y, mas esse que é o objetivo. E aí, qual que é o outro detalhe em relação a isso? Eles vêm com aquela, não, que você tem que guardar dinheiro, você tem que poupar, tá? Eles já entram com o conceito de poupar. E poupar lembra o quê? Poupança. Que isso é uma coisa que vem de gerações no Brasil, né? Cultural. O brasileiro, ele tem costume de ou estar sempre endividado, comprar, antecipar uma felicidade e pagar parcelado, ou botar dinheiro na poupança. Porque todo mundo sabe hoje que poupança não cobre o que a gente perde com inflação, né? Por que o banco faz isso? Porque eles querem recurso barato, né? Captar dinheiro da população para ter recurso para disponibilizar de crédito para outra parcela da população a um juro absurdo de caro, né? André, Moisés? Vai lá, Moisés. A analogia foi muito Moisés interessante. gostou da analogia, né, Moisés? Gostei. Achei interessantíssima essa analogia. E digo que o lobo ele ficou mais esperto, em vez de ele comer a galinha, ele foi comer os ovos da galinha, que também tem uma proteína muito interessante. E essa galinha vai estar colocando sempre ovos, né, cada vez mais, e nunca vai faltar para ele. Então, na verdade, na tua analogia, o lobo ficou mais inteligente, né? Ficou mais esperto e não matou a galinha dos ovos de ouro, como se dá para dizer. Mas o lobo essa é começou a dar ração para a galinha, né, Moisés, para comer os ovos. Essa é a realidade que a gente vive. E, além disso, também tem uma outra coisa que, né, de certa forma, um certo sistema que ele faz com que as pessoas queiram, né, buscar, queiram ter, queiram consumir. E, para isso, para você conseguir consumir, você tem que ter renda. Para você ter renda, você tem que trabalhar. Mas nem todas as pessoas vão ter a renda necessária para suprir a sua necessidade de consumo. É por isso que eu sempre sou aquele velho careca que está sempre falando, o problema é esse, o problema é esse, o problema é esse, que é comportamento. Eu tenho necessidade de consumo, mas a minha renda não acompanha essa necessidade de consumo. O que eu vou fazer? Eu vou ir atrás de renda, né? E aí entra nisso aí, que é o lobo esperto, que coloca à disposição lá um galinheiro, né? Todo, né? Cheio de coisas boas que a galinha gosta, né? Tudo que pode aproveitar ali dentro do galinheiro, para que as galinhas estejam felizes e estejam suprindo ele da necessidade de proteína através do ovo e não da carne. Então, é isso que acontece. Por exemplo, nós temos o sistema de marketing, de publicidade, por exemplo, que fomenta também essa necessidade. Quer dizer, existem muitas discussões aí nessa coisa da gente querer tentar entender e explicar o porquê que as pessoas se endividam tanto e que as pessoas, mesmo às vezes entrando em situações de endividamento que prejudica a vida financeira delas, elas não param de consumir. Até mesmo a semana passada, ou retrasada, nesse mês de fevereiro passado agora, saiu uma reportagem que mostrou que em um ano, a pessoa que estava inadimplente saiu da inadimplência, porque tem os mutirões, né, para as pessoas saírem da inadimplência, em um ano elas voltam à mesma situação. Que é um paralelo com o cara que tem um consumo, ele é impulsivo no consumo, né? O cara que come, não chega, nunca está aquele limite dele, ele nunca chega, e quando chega ele consegue passar, né? E isso tu faz quando ocorre. E quando ocorre isso, que tu chega e tu começa a botar as coisas para fora, né? Mas o banco tá lá para oferecer aquele produto. Se você está afim de consumir aquele produto, você consome, vai consumindo. Passou do limite, aí tu se endividou, aí tem uma hora que fala assim, puta, e agora, o que eu faço? Bate lá na porta do carinha e fala assim, consumi demais, não tenho como pagar, e agora?
A gente tem suaves formas de suavizar essa tua dívida aí em 24 vezes, com juros amigável, que aí, se tu não sabe fazer quantos juros compostos, tu vê que aquilo lá virou um duplo, triplo, quádruplo a tua dívida, né? Mas é uma questão daquilo que o Moisés falou, e o Moisés bateu na tecla bem certinha, é questão de comportamento, né? Você saber até onde você pode esticar a perna, além disso, pode dar uma contusão e aí já era, né? Mas Vamos é uma lá, temática André. interessante isso aí. Vamos lá, André. Vamos falar agora que comentasse aí de juros suaves prestações, que na verdade são intermináveis prestações, não suaves. Eu nem vou falar disso daí, né? Mas É tem gente que complicado. gosta, né? Só Vou que a comprar à gente, vista? Não, vou pagar em 3 vezes. O cara me disse que era 3 vezes sem juros. 3 vezes não, 12, 24. 12 vezes sem juros. Né? Eu Aí, sempre me mas vamos lembro lá. da minha ex-aluna que comprou um iPhone, porque era o sonho de consumo dela, comprar um iPhone em 36 parcelas. Eu Meu falei, Deus, tu cara. fez a conta de quantos iPhones tu está comprando? Não, professor, mas cabia no meu orçamento, então eu comprei 36 vezes. Tu fez seguro, pelo menos, do iPhone, que se te roubarem ou ele quebrar no primeiro mês, tu vai ter que pagar 35 prestações ainda. Não, isso não vai ocorrer. Ah? São posições, né? São decisões, aliás, né? Isso Comportamentais. aí, é questão de escolha e comportamento. De novo, voltamos lá no Moisés, né? Como é que é? No idoso careca, no tio idoso careca, que está falando, que a questão é comportamento. Né? Ó, Então, vamos lá, pessoal. Eu vou puxar, desculpa te cortei, André, mas eu vou puxar de volta aqui duas questões, tá? Para ver a opinião de vocês com relação a isso. Com relação a essa parte comportamental, eu estava refletindo um pouquinho aqui enquanto vocês conversavam, e me ocorreu a questão da imigração, né? Por que da cultura brasileira tem tanta dificuldade, talvez, né, relacionado a isso? E aí a gente cai de comportamento e herança, né, digamos assim, uma herança, uma honra à dor que o pessoal sofria com crises lá no início, e a como você lida com isso, né? Suponhamos, eu tenho histórico na minha família de imigrantes de italianos. Na época da colonização do Brasil, a gente tinha lá as pessoas que eram trazidas da Itália, porque lá estava acontecendo crises muito fortes. Salvo engano, eram da região do Vêneto, que chamavam lá na Itália, né, que se chama. E se vendia a ideia de vir para a América, né, vir para o Brasil, como sendo um sonho, né, sendo algo muito bom, porque tudo dava certo, porque as terras eram produtivas, porque tinha recurso, por isso e por aquilo. E aí as pessoas já vinham de lá com dificuldades e vinham com aquele sonho no bolso. E aí chegavam aqui e o que eles recebiam, de fato, era um pedaço de terra coberto por vegetação, por mato, que a gente chama aqui, né, por árvores, e tinham que explorar isso, né, tinham que, de alguma forma, fazer isso virar produtivo. Muitas pessoas trouxeram essa herança do sofrimento e não conseguiram lidar com aquela questão lá no passado, né, falando em comportamento agora, né, e aí sofrem até hoje por não terem aprendido com as gerações passadas a como administrar os seus recursos disponíveis, né. E outra questão, aí a gente pega a linha de raciocínio completamente diferente, que as pessoas que olharam para o passado dos avós, dos bisavós, dos pais, que sofreram lá na época, mas que conseguiram aprender com isso e reverter completamente a situação. Né? Então, são duas linhas de comportamento completamente diferentes. Eu não sei se Moisés, André, Vinícius, se vocês têm algo para falar com relação a isso, de o que pode ter causado essa discrepância entre quem aprendeu com o passado e quem está seguindo os mesmos passos do sofrimento. Eu não sei, é complicado, cara. Se tu vê assim, tu vê que tem famílias, tem gerações que aprenderam com a dificuldade, aprenderam a lidar com dinheiro. Né? Já tem gerações também de pessoas que não só vieram da Itália para cá, português também, que veio para o Brasil, tiveram abundância logo que vieram e acabaram perdendo tudo. Né?
por vício, entrou em vício, jogatina, né? Então, isso é muito difícil. A gente cai de novo lá naquela palavrinha lá que o Moisés falou, que é questão de comportamento, né? Como que as pessoas, ao longo do tempo, aprendem a lidar com dinheiro, aprendem a lidar com sofrimento, como é que esse dinheiro, como é que esse histórico do dinheiro que veio da família anterior passou para ela, né? Isso é assim muito, acho que varia muito de pessoa para pessoa. Então é aquela coisa do comportamento que o Moisés falou de novo. Não sei se ele concorda com essa minha fala dele. Eu concordo, sim, eu concordo, e eu achei muito interessante a palavra que o Lucas falou, que é herança, tá? E essa herança, ela pode ser em termos monetários, né? E pode ser também em termos de comportamento. E essa herança é que define muito se a pessoa... Porque assim, ó, nós percebemos isso, que até mesmo as pessoas que têm o conhecimento formal sobre educação financeira, sobre finanças, elas também entram em situações de inadimplência, passam por dificuldades financeiras, entendeu? Então, quer dizer, é por isso que eu digo que é algo um pouco mais complexo. E essa herança, né, seja ela financeira, monetária, seja ela de comportamento, enfim, que daí já entra numa seara que a gente não vamos entrar aqui, que é psicologia, enfim, né? E isso também determina muito como que a pessoa vai lidar com o seu dinheiro, com as suas finanças. Falando de comportamento, aí a gente devia era chamar a Pri Batistella, que participou com nós aí, para dar a opinião dela, e fica o convite para os próximos também, né? Aí vamos botar ela e o Vinícius de frente aí. Colocar o Vinícius e a Pri Batistella juntos, que daí tem essa experiência também por trabalhar direto, né, com as pessoas, né, Vinícius? E aí isso vai ser rica, essa discussão, como acredito que está sendo hoje aí. Muito bom. Mas vamos ficar por aqui? Vamos lá, Vinícius, quer comentar alguma coisa aí a respeito dessa parte que já falamos aí de comportamento, de herança e tudo mais? Quero deixar um recado, quero deixar uma fala final para... Voltando lá no começo, no que a gente havia falado no começo, tá? É inadmissível uma cidade do tamanho de Passo Fundo ser conhecida como a capital da literatura, ter 36% de inadimplência, de pessoas inadimplentes. As pessoas... Não adianta você falar em desenvolvimento, não adianta você falar em tecnologia, não adianta você ter praças bonitas se as pessoas não têm nenhuma capacidade de, por exemplo, ler um extrato do banco. O objetivo aqui, novamente, é importante, é imprescindível que tenha educação financeira. Escola municipal, escola estadual, escola privada. Sem isso, a gente vai continuar com essa herança que o próprio Lucas falou, de todo ano Passo Fundo vai ter uma notícia de pessoas inadimplentes. Não adianta criar um mutirão de resolve dívidas todo ano. Porque se tu cria um mutirão de resolve dívidas todos os anos, significa que o problema continua existindo e tu todo ano tem que fazer a mesma coisa que tu fez ano passado. A então não adianta limpa-nome, né? Não adianta tu enxugar gelo. Não adianta ter um limpa-nome todos os anos. O limpa-nome, ele é só uma medida para limpar o teu nome, tu fazer, tu quitar a tua dívida, mas a gente sabe que o que a pessoa vai fazer quando ela quitar a dívida dela? Vai voltar a consumir. Que é o objetivo. A gente sabe que no final disso tudo, esses mutirões, o banco vai lá para te ajudar a renegociar uma dívida, para te se desfazer da tua dívida antiga e fazer uma nova dívida. A gente sabe que a economia funciona assim, a gente precisa de pessoas consumindo, mas nós não precisamos de pessoas devendo e inadimplentes. Exato. Então, eu volto a falar, não adianta Passo Fundo ser conhecida como a capital da literatura, falar em desenvolvimento, falar em tecnologia, criar eventos de tecnologia, se a população não tem o básico, que é educação financeira. Então, todos os anos vai ter o limpa-nome, porque ninguém se deu a conta que não é o limpa-nome que vai resolver o problema. É como o limpa-nome não deveria...
é como você está tomando um analgésico para uma dor forte de cabeça, mas você, ao invés de ver qual é a causa, talvez, como o teu exemplo agora ali, dos 3, na verdade, seria usar um óculos, né? Aí você fica todo dia tomando analgésico, todo dia. E aí tu tem que resolver a causa e não o sintoma, né? Exatamente. Então, espero que a próxima vez que eu esteja aqui, nós tenhamos notícias mais positivas, tá? Vamos tentar ser realistas, não pessimistas, mas notícias mais positivas, tá? Porque se tu junta 4 economistas, é difícil tirar algo positivo do futuro, né? Mas vamos tentar. 4 economistas tem 5 proposições diferentes, né? Geralmente. É uma cada um e uma do grupo, né? Todas diferentes. Mas agradeço a participação, espero voltar. Espero novamente. Já estou me convidando para o próximo. Então, mas agradeço aí por vocês terem lembrado de mim. E sempre que eu puder contribuir, vou estar contribuindo. André, obrigado, Vinícius, mais uma vez. Obrigadão mais uma vez, né? Lembrando, então, que o Vinícius é um expert economista nessa área de finanças pessoais, né? Agradecido pelo teu aceite em vir mais uma vez aqui bater um papo com a gente no Fato Econômico, né? E ficamos por aqui nessa sexta-feira, resquícios finais de carnaval. A gente sabe que em alguns lugares aqui do Brasil ainda tem carnaval até domingo, né? Então, com certeza, o ano de 2025 vai começar agora, segunda-feira que vem, né? E semana que vem a gente já deve ter reunião do Copom pela frente, já precificando mais 1% de aumento ali em Selic, né? Então, vai ser um ano desafiador para finanças pessoais das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas. Aí vem o profeta do Apocalipse, viu, André? Já está projetando mais 1 ponto percentual na Selic. Já está precificado na ata do Copom, já estava lá, março com mais 1%. Então tá certo. Obrigado, André. Obrigado, Lucas. Vinícius, mais uma vez, muito obrigado. E a gente espera que tu volte logo, viu? Não demore muito para voltar, para nós voltar a discutir assuntos aí bem interessantes. Hoje a gente discutiu mais uma vez, né? O endividamento, a inadimplência, né? A educação financeira, nesse nosso fato econômico, a economia além da conjuntura. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.